Vamos começar então o 3 em 1 para falar justamente com a Amanda Klein, para como é que ela avalia toda essa situação. Nós observamos esse cenário, há outros cenários também. De qualquer forma, a gente percebe que há uma disputa cabeça a cabeça Jair Bolsonaro e Lula nesse momento, nessa pesquisa, nas últimas pesquisas. E nesse momento também o governador João Dória, que se coloca como pré-candidato dentro do PSDB, vai ter que disputar primeiro as prévias tucanas, ele aparece também de uma maneira bem reduzida ainda. Praticamente é uma consolidação, né, Amanda? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Antes, deixa eu tirar uma dúvida que eu acho que pode estar ocorrendo a muitos ouvintes e telespectadores, como me ocorreu também. Eu conversei com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente da Paraná Pesquisa, e a primeira pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: Murilo, por que você incluiu o Datena no cenário eleitoral da Paraná Pesquisas? E ele me disse que essa pesquisa foi contratada pelo PSL, olha, veja só que interessante, antigo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o PSL quis testar justamente o nome do Datena. E o Datena, ele exerce um papel interessante porque ele parece ocupar o espaço que antes pertencia ao Luciano Huck, da TV Globo, também apresentador de TV, e que já desistiu, anunciou publicamente que desistiu da disputa de 2022. Aí entra o Datena, que é o que aparece mais bem colocado entre os chamados candidatos da terceira via, com 7,5%. Então, pode ser uma sinalização aí, até segundo Murilo Hidalgo, de que o PSL pode ter interesse em tentar atrair o Datena para os seus quadros, para as suas fileiras. A gente viu que vários partidos já tentaram fazer isso, tentaram lançar a candidatura do Datena, e isso nunca foi para frente. Mas é o que esse cenário testa. Mas o mais importante, segundo me relatou o Murilo, é que ao tirar outros candidatos, porque aí saiu o Moro dessa pesquisa, já saiu o Sérgio Moro, já saiu o Amoedo, que publicamente também desistiu da disputa, e ao invés de crescerem outros candidatos da terceira via, por exemplo, em vez disso fortalecer o Ciro Gomes, ou em vez disso fortalecer o próprio Datena, ou então o João Dória, quem se fortaleceu foram os dois polos, os dois opostos, Jair Bolsonaro e Lula, que ascenderam ao patamar de 34%, 35%. Nessa disputa cabeça a cabeça, no cenário do primeiro turno, o Bolsonaro aparece um pouquinho à frente, né, numericamente à frente do Lula. No segundo turno isso se inverte, o Lula aparece numericamente à frente do Bolsonaro. E é interessante porque também nos cenários de rejeição, os dois têm exatamente a mesma rejeição, 50%. Então, essa disputa dos antes. Na concepção, na interpretação do Murilo Hidalgo, o diretor aí da Paraná Pesquisas, ele acha que essa terceira via ela só tem chance de consolidar muito mais perto da eleição, a 40 ou 60 dias do primeiro turno. Aí sim, esses 40%, essa maioria silenciosa, como chama o presidente do PSDB, Bruno Araújo, pode começar a aparecer, a emergir. E aí, esse anti-Lula e anti-Bolsonaro, que pode ser o Ciro Gomes, ou pode ser, sei lá, o Datena, ou pode ser o João Dória, aí sim ele teria mais chance e começaria a se consolidar, talvez com 2 dígitos, né? Porque aí o mais bem colocado é o Datena, e mesmo assim só com um dígito, com 7,5%. Aí a gente parte para esse almoço que aconteceu ontem em Brasília, entre 7 partidos, DEM, PSDB, MDB, Podemos, Cidadania e alguns outros, justamente para combinar essa terceira via, que por enquanto não tem cara nem projeto. Só que eles só combinaram de manterem esses encontros mais para frente e de, num primeiro momento, não aderirem nem à candidatura de Lula, nem à de Bolsonaro no primeiro turno. Só que aí fica todo mundo desconfiado, olha para o parceiro e fala, poxa, mas se a candidatura de Lula ou de Bolsonaro se mostrar mais interessante, mais alvissareira para determinado partido, pode ser que esse partido decida, até de uma forma muito pragmática, já embarcar nessa candidatura no primeiro turno. E aí, ao mesmo tempo em que acontecia esse almoço em Brasília, um outro almoço em Brasília, liderado por Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, com a participação de Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, e também o presidente do MDB, Baleia Rossi, acontecia ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Gilberto Kassab está tentando lançar no primeiro turno uma candidatura do Rodrigo Pacheco, tentando primeiro atrair o Pacheco do DEM para o PSD e depois lançar essa candidatura no primeiro turno. Se isso não funcionar, também não tem problema. O Kassab já está mais perto do barco do Lula do que o de Bolsonaro. E o DEM também tem fileiras importantes que já embarcaram na candidatura de Bolsonaro. Então, você vê que é um cenário ainda, é um quebra-cabeça muito difícil de montar essas peças, porque o cenário é excessivamente polarizado. Então, por enquanto, o que a gente tem é isso. Jair Bolsonaro e Lula numa disputa cabeça a cabeça, tecnicamente empatados. E isso, como o ex-presidente Lula disse à afiliada da Jovem Pan, essa disputa é polarizada? Mas é difícil imaginar um cenário há mais de um ano da eleição em que o incumbente, o presidente no cargo e o seu opositor, o seu adversário, tem exatamente a mesma intenção de votos e a mesma rejeição. De um cenário assim, eu não me lembro.